Hoje tem esquenta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre a versão clássica do Cemitério Maldito lá de 1989. E esse vídeo vem pra gente fazer aquele esquenta pro remake desse clássico que tá completando 30 anos agora em 2019. A ideia desse vídeo é fazer você que tá aí no hype pra assistir o novo Cemitério Maldito relembrar ou conhecer um pouco sobre a história original pra depois poder comparar os dois filmes, beleza? E antes da gente começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder nada do que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e comenta aí. Você já viu o Cemitério Maldito de 89 e o de 2019? Qual que você gosta mais? Você gostou das mudanças que fizeram no filme novo? Me conta tudo aí nos comentários e vamos conversar. Para que esse vídeo fique mais rico e não simplesmente um apanhadão da história, eu trouxe algumas curiosidades interessantes tanto sobre o livro quanto sobre o primeiro filme. E para começar, se você não sabe, Cemitério Maldito é a adaptação de um livro do Stephen King lá de 1983. O Stephen King, como você tem que saber, ele é autor de outros clássicos que também já viraram filme, tipo Carrie, E.T., O Iluminado e mais uma porrada de outro. Dá um Google nele que você vai ver. E como eu disse, a primeira edição do livro do Cemitério Maldito foi lançada em 1983. E ela leva alguns fatos da vida real dele. A casa na beira da estrada, por exemplo, foi uma experiência que ele viveu lá na década de 70, quando ele foi chamado para dar aula na Universidade do Maine. E aí ele acabou tendo que se mudar para uma casa bem parecida com a do filme, que era na beira de estrada com um trânsito intenso. Além disso, a história da morte do gato também rolou, só que ao contrário do filme, na vida real ele não ressuscita, mas é enterrado num cemitério de animais. Outra passagem da vida real é a cena do bebê indo para a estrada e se encontrando com um caminhão, só que na vida real o filho do Stephen King não foi atropelado. Essa situação toda gerou uma coisa na cabeça dele do tipo, e se? E foi daí que surgiu a fagulha para construir essa história. O Stephen King considera essa obra uma das mais aterrorizantes da carreira dele, ele inclusive relutou a publicar. Em 2006 ele comentou numa entrevista pro The Paris Review que ele sentiu um certo desconforto nessa história porque ninguém tinha um final bom. Ele fala também que ele ficou tão insatisfeito e tão incomodado com essa história que ele não deu pra mulher ler como ele costumava fazer com as outras histórias. Em vez disso, ele guardou o texto original numa gaveta e foi escrever Christine, que acabou saindo primeiro. No final das contas, Cemitério Maldito só foi publicado porque o Stephen King estava encerrando uma parceria com seu primeiro editor e ele queria fechar com algum estilo, queria uma obra que marcasse o encerramento. Ele entregou então o livro pro cara e não fez nenhum alarde. O editor foi lá, se esforçou bastante com publicidade para divulgar o livro, mas o Stephen King raramente falava sobre esse lançamento. E aí esse contraste do excesso de publicidade com o silêncio do autor criou toda uma aura em cima do projeto e acabou sendo um best-seller. Agora, partindo pro filme, a personagem Zelda, que é a irmã da Rachel, ela não é interpretada por uma mulher. A escolha foi feita pela diretora do filme. Ela achava que uma menina de 13 anos não era suficientemente assustadora. Então eles acabaram chegando no Andrew Hubatsek. Ainda sobre ela, na casa dos pais da Rachel tem um quadro de uma criança em pé. Essa criança é a Zelda e essa imagem é referenciada lá no final do filme quando Gage aparece usando exatamente a mesma roupa. Isso foi proposital e mostra que a Rachel ia ter que enfrentar o seu maior pesadelo, que era a irmã voltando à vida. Esse filme poderia ter sido bem diferente, viu? O George A. Romero seria o diretor, mas por conta de um atraso nas filmagens, ele acabou pulando fora. Outro que quase entrou nesse projeto foi o Bruce Campbell, mas ele acabou recusando o roteiro. O Bruce Campbell, pra quem não conhece, é o cara de Uma Noite Alucinante e dos primeiros Evil Dead. Maravilhoso e canastrão. Por ter negado esse papel, acabou perdendo aí a participação num clássico. E quem não perdeu nada foi o Stephen King, que tem uma aparição aí. Ele é o padre que faz o funeral da vizinha que morre. Você reparou? Os mais atentos também provavelmente repararam algumas outras menções bem sutis a outras obras do Stephen King, certo? Em determinado ponto do filme, o Judd, que é o vizinho, ele menciona um cachorro que enlouqueceu e começou a atacar pessoas numa cidade próxima. Ele está se referindo aí ao Cujo, que é outro livro que também virou filme. Você reparou em mais alguma citação? Comenta aí. Uma coisa importante, se você acha que saber a história do antigo vai estragar a experiência do novo, tá muito enganado, viu? O filme novo muda vários elementos bastante interessantes. O final, inclusive, é uma coisa que muda e o Stephen King aprovou. Bom, com as curiosidades apresentadas, vamos dar uma olhada na história? O filme começa com a família mudando para uma casa nova, onde esse pai, que é médico, ele vai lecionar numa universidade. A casa fica na beira de uma estrada e é rota para vários caminhões que passam o tempo todo. A família é composta pela mãe, a Rachel, pelo pai, o
Louis e por 2 filhos, a Ellie, que é a menina maiorzinha, e o Gage, que é o bebezinho. Ah, não posso esquecer também de falar do gato, o Churchill. E sim, é uma referência ao político. Enquanto eles estão se desempacotando para casa nova, a menina vê uma trilha que leva para um caminho no meio da floresta. A gente tem também o bebê andando em direção à rua, mas ele não é atropelado. Ele é salvo pelo vizinho, que comenta sobre a trilha e diz que é uma longa história e uma hora conta para eles. À noite, enquanto tá no quintal pensando sobre a vida, o Louis dá uma olhada para a trilha, que parece atrair ele, mas ele não vai. Em vez disso, ele vai até a casa do vizinho para bater um papo e o vizinho conta sobre o que esconde aquela trilha, um cemitério de animais. O Judge ainda dá uma dica bem valiosa pro Louis: castra esse gato para ele não ficar perambulando por aí e não correr risco. No dia seguinte, a família reunida vai junto com o vizinho até o tal do cemitério dos animais e a Rachel fica extremamente incomodada porque ela é uma pessoa que não lida muito bem com a morte. O motivo disso a gente só vai saber mais adiante. O Judge mostra para Ellie onde ele enterrou o cachorro dele, o Spot, lá em 1924. Ele aproveita para dizer que cemitério é um lugar de descanso e onde os mortos falam. A menina fica meio impressionada, mas ele acalma ela. Eles falam, no sentido falam a história, nas lápides e tal, é um lugar de paz. Ela fica muito incomodada porque um dia o gato dela vai morrer, e aí rola uma discussão ali, uma conversinha entre pai e filha para acalmar a menina. Na manhã seguinte, o Louis está preparado para levar o Churchill para castrar e a mãe diz: fica tranquila que vai dar tudo certo. Ele sabe que existe uma pequena chance do gato morrer na anestesia e fala: se você ficar falando esse tipo de coisa e acontecer alguma coisa com o gato, é você que vai ter que dar a notícia. No final, nada acontece, ainda. Quando ele tá saindo de casa, ele encontra a vizinha que reclama de dor de estômago e ela acha que ela tem uma doença muito grave. Ele se propõe a ajudar, mas ela diz que não. E aí segue vida. Já no primeiro dia de trabalho, lá na universidade, o médico recebe um cara que foi atropelado por um caminhão. Ele chega com a cabeça aberta, pulsando sangue. Obviamente ele não sobrevive e quando o doutor vai fechar os olhos dele, ele acorda, fala o nome do doutor sem nunca ter visto ele e uma frase bem estranha. Ele diz que o solo do coração de um homem é pedregoso. O doutor não entende muito bem, mas fica com aquilo na cabeça. E antes de morrer, definitivamente, ele fala pro Louis que vai encontrar ele novamente. Ainda impactado, o médico acorda na madrugada com a visão do estudante no corredor. O estudante chega perto dele e acaba guiando ele até o cemitério de animais. Lá ele recomenda que o Louis nunca ultrapasse uma barreira de galhos que tem ali, porque lá o terreno é podre, o solo é infértil e ele não deve fazer nada. O Louis fica meio passado, acha que tá tendo um pesadelo, ele deita no chão em posição fetal e quando ele acorda ele tá na cama. Mas tem uma coisa, ele olha pros pés dele e tá sujo de terra. Feriado chegando, Rachel e os filhos vão pra casa dos pais dela e o Louis fica em casa por conta do relacionamento ruim que ele tem com os pais da mulher. Então logo a mulher e os filhos saem, o Judge chama o Louis até o quintal dele, onde o Churchill tá morto. O Louis fica preocupado em como contar isso pra filha e decide não falar. O vizinho dá um saco de lixo pra ele colocar o gato e pergunta o que ele vai fazer. Ele fala: vou enterrar e depois eu vejo como eu falo. Então o vizinho dá uma ideia pra ele: por que a gente não enterra ele em um lugar especial? Eles vão até o cemitério de animais, mas não é ali que o vizinho tem planos, não. Eles passam por aquele muro de galhos onde o estudante tinha dito pro Louis nunca passar, andam um baita de um pedaço, até chegar no cemitério indígena, o cemitério Micmac. E lá ele enterra o próprio gato. De volta em casa, o Judge pede pro Louis não contar pra família, diz que aquilo é um segredo deles. O cara não sabe exatamente o que tá rolando, mas concorda. Até a gente não sabe que o gato vai voltar, e aí antes de ir embora, o Judge fala exatamente a mesma frase que o menino morto falou pro Louis. Bem preocupado, hein? Ao falar no telefone com a filha, ela pergunta do gato, ele diz que não viu, dá uma desconversada e na manhã seguinte, enquanto tá limpando a garagem, adivinha? Churchill aparece possuído pelo ritmo ragatanga. A aparência tá a mesma, mas o temperamento é outro, totalmente diferente. Ele inclusive rasga o rosto do Louis. Ele vai até o vizinho e até então ele acha que ele enterrou o gato vivo, mas o vizinho explica pra ele que aquele gato não tinha como estar vivo nas condições que eles encontraram. E aí a gente fica sabendo que realmente aquele cemitério é capaz de trazer a vida. Ele conta da história do cachorro dele, o Spot, que ele enterrou nesse cemitério quando ele ficou sabendo de um mestiço Micmac lá atrás, da volta do cachorro e da morte definitiva quando ele enterrou no cemitério onde ele conversou com a Ellie. O Louis pergunta então se já enterraram alguma pessoa lá. O vizinho dá uma desestabilizada e fala que jamais, que jamais. Ou seja, um mentirosinho safado. Família de volta, a Ellie percebe que o gato tem alguma coisa estranha. Ele tá com um cheiro muito forte. Ela pede pro pai então para que
deu um banho e o pai se disponibiliza a ajudar. Em paralelo, a vizinha que sente a dor do estômago acha que tá com câncer, escreve um bilhete suicida e se mata. Essa personagem no filme não tem a menor função, ela não serve pra nada na história, a não ser pra mostrar a aparição do Stephen King lá como padre no funeral dela. E pra gente abalar também ainda mais a Ellie, que à noite tem outra discussão com o pai sobre morte. Ela pergunta o que ele acha que aconteceu com a vizinha depois de morta, se ela foi pro céu, o que rolou. Ele diz que algumas pessoas acreditam em céu, outras acreditam que as coisas acabam, as pessoas acabam, e outras acreditam que as pessoas continuam. E esse era o caso dele, olhando pro gato lá no sofá, Vivinho da Silva. A Rachel fica na cozinha ouvindo tudo bastante incomodada. E aí agora a gente descobre o motivo numa cena de flashback, onde a gente vê ela tendo que cuidar da irmã dela que teve uma meningite espinhal. E foi tratada num quartinho isolado em casa. A mulher fica numa situação muito feia, muito complicada e fica fazendo uma pressão e ainda junta aquela maquiagem medonha. Enfim, a mulher, que na verdade é aquele ator que eu comentei no começo do vídeo, ela morre sufocada, com falta de ar, e a menina se sente muito culpada, porque os pais não estavam por perto e ela ficou com essa sensação de que eles iam achar que ela tinha matado a irmã porque ela não gostava, e ela de fato não gostava, ninguém aguentava aquela situação. E ela diz que ela não tem certeza de que na hora da morte da irmã, se ela estava chorando ou rindo, gargalhando, quando ela saiu para pedir ajuda. O marido tranquiliza ela e segue a vida. Dia seguinte, a família fazendo um piquenique, o pai tá empinando pipa, dá o carretel pro Gage, que começa a empinar, o carretel escapa, o menino vai atrás e de repente segue até a estrada, só que dessa vez ninguém consegue salvar e o menino é atropelado por um caminhão. A família fica desolada, rola um maior barraco na hora do funeral com o sogro, e o Luis sugere pro vizinho enterrar o menino lá no cemitério indígena. Preocupado, o vizinho conta a verdade pra ele e diz que uma pessoa já foi enterrada lá anteriormente. Era um menino que tinha sido morto na guerra e a mãe queria muito que ele voltasse. Eles enterraram ele lá, ele voltou totalmente estranho, monstruoso e nojento, e acabou colocando terror na cidade. Ela pediu ajuda para os homens, que se juntaram e acabaram matando o menino. Só que na hora que ele foi morrer, eles incendiaram a casa, ele pegou o próprio pai e morreu queimado junto. E aí a gente tem aquela frase que tá rolando no trailer novo e é maravilhosa e icônica: "Sometimes that is better". Ele pede pro Luis esquecer dessa história. Morreu, morreu. O Luis leva a mulher e a filha até o aeroporto para mandar eles para Chicago, na casa dos pais da Rachel, e vai até o cemitério para desenterrar o menino. Ele tá decidido a ressuscitar o filho. A menina é meio paranormal, ela é meio sensitiva. Ela diz que teve um pesadelo ruim com o Gage e com o pai dela. Acertou danada. Ele desenterra o menino, abraça o corpinho e leva até o cemitério indígena. No caminho, o Pascal, que era o menino, diz: "Não enterra o menino lá porque o solo é podre". Adiantou o conselho? Claro que não. O cara aparece então pra filha do Luis, pra Ellie, e pede pra ela impedir o pai. A menina fica desesperada, tenta convencer a mãe que minimiza a situação. E aí quando ela sai do quarto, ela repensa as coisas que a filha diz e tenta ligar pro marido. Ela não consegue falar e aí fica bem preocupada. Então ela percebe que tem alguma coisa errada e decide ir de encontro ao marido. Só que antes dela sair de casa, ela tem uma visão da irmã dela que diz pra ela que ela e o Gage vão pegar ela. A Rachel corre, pega um carro para alugar, o carro de repente perde o controle por conta dessas forças paranormais e ela tem que ir para a cidade de carona num caminhão. Em casa, enquanto o Luis dorme, o Gage volta, abre a mala, pega um bisturi, vai até a casa do vizinho e mata o vizinho cortando o tendão e depois mordendo ele na garganta. Esse menino é muito bonitinho. Nesse meio tempo, a Rachel chega em casa, mas ela é distraída por uma voz que chama ela até a casa do vizinho. Ela entra, é atraída pelo Gage, que acaba matando ela também. E na hora da morte, ela vê o filho vestindo a mesma roupa da irmã do quadro que eu comentei. O Luis acorda, vê várias pegadas de pé de criança cheio de terra no quarto dele e decide que precisa fazer alguma coisa. Quando ele desce pra cozinha, ele escuta o telefone tocar, atende e é o filho dizendo: "Eu brinquei com a mamãe, agora eu vou brincar com você". Ele decide que vai fazer alguma coisa. Ele pega algumas injeções e vai até a casa do vizinho. Primeiro ele atrai o Churchill, pega, aplica uma injeção no gato, fazendo com que ele morra. Depois ele entra e encontra o vizinho morto. E aí ele é atacado pelo bebê, pelo Gage. E a cena é muito bizarra. No final, ele acaba conseguindo injetar também o veneno no pescoço do bebê, que faz tipo, morri! E morre. É muito bonitinho mesmo. Na sequência, ele põe fogo na casa, encontra a esposa morta e leva ela até o cemitério indígena. Ele enterra a esposa na esperança de que ela não seja malvada quando ela acorde. Ele volta para
pra casa e logo na sequência chega a mulher dele faltando um sapato, mancando, com olhos correndo, um pus nojento. Eles se abraçam, se beijam e ela dá uma facada nele, alguma coisa que a gente não vê porque a tela já ficou preta e aí, fim. Sim, não tem explicação sobre a Ellie, que ficou lá na casa dos avós. A diretora lá na época, inclusive, quis fazer uma sequência contando a história da menina maiorzinha, dela com os traumas e tal, mas acabou não rolando como vocês devem conhecer a história original. E para quem tiver interesse em saber como é que essa história se desenrolou, existe um Cemitério Maldito 2, lá dessa mesma época, que eu não tenho certeza se vale muito a pena. É mais pela curiosidade mesmo. Mas por via das dúvidas, eu vou deixar o trailer dele aqui na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. Beleza? Então é isso que eu tenho para dizer sobre o Cemitério Maldito lá de 89. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e me diz aí, você vai querer assistir o Cemitério Maldito de 2019? O que você achou do de 89? Você curtiu? Me conta tudo nos comentários. Vamos bater um papo que eu tô bem ligado que vocês curtem terror, né? Bom, então é isso. Agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até já!